Olá, tudo bem? Aqui professora Cláudia Redim e eu vou trabalhar com os senhores as questões 44 a 50 do simulado para a Prefeitura Municipal de Canoas, que vão abordar vários temas, desde o Estatuto do Idoso, ingressando na legislação municipal. Então vem comigo e vamos começar pela questão número 44. A questão número 44 nos diz o seguinte: a crença e o culto religioso pelo Estatuto do Idoso é um direito. Quem teve aula comigo, assistiu as lives que a gente está sempre fazendo aqui no CPC Concursos, sabe que quando a gente fala em Estatuto do Idoso, a gente está falando de uma legislação especial voltada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade, e a legislação ela vai assegurar uma proteção especial porque essas pessoas estão em especial estágio de envelhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo do Estatuto, a lei vai afirmar uma série de direitos e garantias fundamentais. Então, vai discriminar esses direitos com esse olhar específico para os idosos, assegurando esses direitos, e a questão está nos exigindo um grupo desses direitos, né? Estamos falando do direito à liberdade, que vai se desdobrar em vários outros direitos, como o próprio direito à liberdade está disposto lá no artigo 5º da Constituição. Então, é exatamente isso que o examinador está nos exigindo nessa questão número 44. E o enunciado nos pede: a crença e o culto está compreendido em qual grupo desses direitos fundamentais? E o artigo 10º, lá no seu parágrafo 1º, vai nos dizer em que se desdobra esse direito à liberdade no Estatuto do Idoso. E aí nós vamos ter faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos, opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e diversões, participação da vida familiar e comunitária, participação na vida política e a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Eu sempre digo que nós temos que ter uma atenção muito especial para a literalidade da lei em provas objetivas, porque o examinador costuma nos exigir justamente a letra da lei. E artigos que se referem a direitos fundamentais, a gente tem que ter um cuidado redobrado. E vejam que essa questão, então, está nos exigindo exatamente isso. A crença e culto religioso que estão lançados ali no inciso 3º, eles estão no Estatuto do Idoso como uma das espécies do direito à liberdade, do exercício do direito à liberdade. Logo, na questão número 44... a alternativa correta, segundo o artigo 10, inciso 3º, é a letra B. Crença e culto religioso é um direito à liberdade assegurado aos idosos. Vamos avançar. Na questão número 45, a gente vai tratar da Lei Orgânica do município de Canoas. Segundo a Lei Orgânica do município de Canoas, poderá propor emenda à lei orgânica. Estamos falando aqui de processo legislativo. E eu inicio falando que, como nós já falamos em aula, em live, a lei orgânica ela está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro, dada a sua importância. É a lei orgânica que vai organizar a administração pública municipal, dentro de direitos e deveres que vão ser atribuídos ao cidadão, os seus poderes municipais, o exercício desses poderes, o exercício do processo legislativo. Então vejam a importância da lei orgânica na esfera municipal. E a lei orgânica, ela, dada a sua importância, terá
um processo de aprovação mais elaborado, que está lançado lá no artigo 29 da Constituição, e a emenda à lei orgânica também terá um processo mais dificultoso de modificação. A emenda à lei orgânica também terá um procedimento de aprovação semelhante ao aplicado à lei orgânica. Mas o que a questão está nos perguntando aqui é quem possui legitimidade para propor emenda à lei orgânica. E segundo a própria lei orgânica, 1/3 dos vereadores ou prefeito terá legitimidade para provocar o processo legislativo, para deflagrar o processo legislativo em se tratando de emenda à lei orgânica. Logo, segundo o artigo 44 da lei orgânica, para a questão número 45, a alternativa correta é a lançada na letra C. 1/3 dos vereadores poderão propor emenda à lei orgânica no município de Canoas. Vamos avançar para a questão número 46, que também vai tratar de lei orgânica. Constitui competência do município no exercício de sua autonomia, exceto. Quando a gente trabalha a lei orgânica, o artigo que trata das competências, porque nós vamos ter mais de um artigo que vão se referir às competências, sem dúvida alguma são os artigos mais importantes. Aqui eu trago um quadro esquemático para organizar isso na lei orgânica de Canoas. Nós teremos uma competência que vai decorrer da autonomia do município, muito vinculada ao exercício do seu poder de polícia, lançado no artigo 8º, trazendo como competências, por exemplo, elaborar leis, expedir decretos, atos relativos de seu peculiar interesse, a competência concorrente, ou também chamada de competência comum, lançada lá no artigo 10º da lei orgânica, trazendo, portanto, competências compartilhadas entre esses entes federativos, e a competência tributária, que vai importar lá do artigo 156 da Constituição, a competência do município para instituir tributos. A questão está nos exigindo, portanto, o conhecimento da literalidade do 8º da lei orgânica. Vamos às alternativas. Letra A. Decorre, então, da competência do município no exercício de sua autonomia, organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual, correto? Segundo o artigo 8º. Letra B. Organizar os quadros de pessoal e estabelecer o regime jurídico de seus servidores, correto? Veremos, inclusive, questões que vão tratar do conteúdo da lei do Estatuto dos Servidores Públicos. Letra C. Decretar as suas leis, expedir decretos e atos de seu peculiar interesse. Um dos poderes que decorre da autonomia justamente é o poder de legislar dentro de sua competência e no que se refere aos interesses locais. Letra D. Fixar os feriados municipais e estaduais e os horários de estabelecimentos comerciais. Alto lá. A competência que decorre do exercício da autonomia municipal não dá ao município o direito de fixar feriado estadual. Lhe confere o poder de fixar feriado municipal. Logo, uma leitura rápida e desatenta poderia nos induzir em erro. E letra E, regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas. Então, conforme o conteúdo do artigo 8º da lei orgânica, a única alternativa incorreta na questão número 46 é a lançada na letra D, porque o município não possui competência para fixar feriados estaduais.
Questão número 47, e aí vamos tratar do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Canoas. As pessoas com deficiência é assegurado, no mínimo, o seguinte percentual de vagas oferecidas em concurso público. Vejam que o artigo 11A lá do Estatuto vai assegurar às pessoas com deficiência o direito de inscrição em concurso público, reservando, no mínimo, 10% das vagas oferecidas no resultado geral às pessoas com deficiência. E o parágrafo único vai nos dizer que esse percentual vai se aplicar quando o número de vagas oferecidas for superior a 10. Logo, conhecendo o conteúdo do artigo 11A e retornando para a questão, a gente percebe que a alternativa correta na questão número 47 é a lançada no item A, 10% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos. Questão número 48, também tratando do Estatuto. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Canoas, os prazos para posse e exercício do cargo público correspondem. Dois prazos bem importantes. A posse, que é a aceitação das atribuições expressas do cargo e que vai se dar no prazo de 10 dias úteis contados do ato de provimento, e o exercício, que é o desempenho efetivo dessas atribuições e que deverá se dar no prazo de até 5 dias úteis contados da posse. Então, retornando para a questão número 48, a alternativa que traz os prazos corretos, segundo os artigos 65 e 69, é a letra B, posse 10 dias úteis, exercício 5 dias úteis, dois prazos bem importantes. A questão número 49 vai nos questionar sobre o conteúdo do Código de Ética dos Servidores Públicos Municipais. Vamos lá. São deveres do servidor público municipal nos termos do Código de Ética dos Servidores Públicos Municipais de Canoas, exceto, letra A, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público, correto? Letra B, jamais retardar qualquer prestação de contas, correto? Nós sabemos que o ato de prestar contas, seja na esfera municipal ou na esfera de qualquer ente federativo, possui prazos, inclusive para permitir que essas prestações de contas elas sejam objeto de fiscalização por parte dos controles interno e externo exercido pelo Poder Legislativo. Letra C, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito, correto? Por um dever de transparência e observância dos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Letra D, ser probo, reto, leal, justo, escolhendo sempre a melhor opção para o seu interesse individual. Alto lá, se eu sou servidor público e estou no exercício de atribuições decorrentes do cargo, eu não posso priorizar por soluções que privilegiem o meu interesse pessoal, o meu interesse individual, e sim ao interesse relacionado ao interesse público, ao bem comum do município e não ao meu interesse individual. Então, a parte final do item D está completamente incorreto segundo o Código de Ética. E letra E, ter respeito à hierarquia.
E a partir, então, do conteúdo do artigo 6º, a alternativa correta, segundo o Código de Ética dos Servidores Públicos, é a lançada na letra D, que está incorreta. Vamos avançar. Segundo a Lei 5877, essa lei, como eu já disse aos senhores, ela vai tratar das carreiras, da remuneração do quadro de pessoal do município de Canoas. Segundo a Lei 5877 de 2014, a percepção de subsídio não exclui o recebimento. Vejam, lá no artigo 10 da lei, nós vamos ter a remuneração atribuída ao cargo do quadro geral, será remunerado por subsídio. Subsídio nós temos que fixar que é parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba. No entanto, a própria lei, ao mesmo tempo que vai vedar o acréscimo de outros valores à parcela única, vai excetuar algumas possibilidades, algumas hipóteses. E o parágrafo 1º vai trazer estas exceções que estão sendo exigidas pelo examinador na questão número 50. O que pode incidir sobre, ou seja, ser acrescentado ao subsídio parcela única? Vamos lá. 13º salário, férias, abono de permanência, gratificação por serviço extraordinário e adicional noturno. Retoma comigo a questão 50. Segundo a Lei 5877, a percepção de subsídio não exclui o recebimento, exceto férias, está ok. Gratificação por serviço extraordinário, está ok. 13º salário, está ok. Gratificação por adicional noturno, ok. Gratificação por produtividade não está previsto nas hipóteses do artigo 10. Logo, a única alternativa que não corresponde às hipóteses autorizadas por lei para serem um acréscimo ao subsídio parcela única é a lançada na letra E, gratificação por produtividade. Encerramos então aqui a correção das questões 44 a 50. Espero que esse simulado tenha ajudado você a lhe mostrar os assuntos que você tem mais facilidade e aqueles que merecem um pouco mais de estudo. Me coloco à disposição e até a próxima.